Olá e sejam bem-vindos a mais um ou menos um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira. Eu sou Ricardo Pereira. Eu sou Laura Stum. Eu sou Liz Cardoso. E eu sou Letícia Flash. E estamos reunidos aqui hoje para falar um pouco sobre os momentos mais marcantes desse semestre. Para começar, vamos lembrar para o público quem que nós somos. Meu nome é Ramon, sou estudante da Universidade Fevale e estou no 4º semestre de jornalismo. Como eu disse, eu sou o Riquelme e estou no 6º semestre de jornalismo. Eu sou estudante de jornalismo e estou no 6º semestre. Eu também faço jornalismo e eu estou no 2º semestre. E eu estou no 5º semestre de jornalismo. Bom, tudo começou no Festival de Cinema de Gramado, nesse semestre, lá em agosto. Infelizmente o Riquelme não estava dessa vez, faz parte, no próximo ano com certeza ele vai participar. E, gente, gostaria que vocês contassem algumas histórias, quais foram os maiores desafios e o que chamou mais a atenção de vocês. Eu acho que a Liz foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. E como que foi a experiência? Cara, foi muito incrível, foi maravilhoso participar disso. Eu consegui evoluir muito naquela semana. Eu fiquei mais na parte da produção, né? Então eu ia atrás de tentar pegar os entrevistados, pegar números e tudo, conversar com o pessoal ali das credenciais para conseguir esses números, para conseguir marcar entrevistas para os nossos estagiários. E foi uma experiência, assim, nossa, maravilhosa. Não me arrependo nenhum momento, assim, eu fui quase todos os dias da semana, só não fui na terça-feira, que infelizmente eu perdi o Miguel Falabella. Mas foi muito bom e eu não me arrependo nem um pouco. Agradeço muito ao Núcleo de Mídias Sonoras por me dar a oportunidade de ir lá. O Falabella é bem legal, vou te contar. Sim. Que saco. Eu fui no 2º ano, então, que eu estive no festival, mas pela primeira vez com o Núcleo. Então, foi uma experiência totalmente diferente do que eu já tinha tido antes. Eu fiquei mais na parte das redes sociais, nos 2 dias que eu pude ir. E ali também eu fiz a gravação do que ocorreria nos outros dias, como se fosse uma agenda do que teria. Tive a oportunidade também de pisar no tapete vermelho, que era uma coisa que eu gostaria bastante. Então foi uma experiência incrível novamente. E para vocês, estagiários? Letícia Flash. Para mim foi a primeira vez estando no festival também. E já como apresentadora, então eu tava assim com bastante medo. Eu lembro que no semestre passado era uma coisa que eu queria muito já participar. E foi muito boa a experiência de estar lá em tempo real com as coisas, fazer as entrevistas na hora. Tu tinha que se preparar muito com os roteiros, tu não sabia se tu ia conseguir aquela entrevista, se tu não ia. E aí surgiam outras pessoas também para entrevistar, então eu acho que foi muito bom. Pra mim, eu também curti bastante essa dinâmica que normalmente a gente tem nas externas, de sair, de montar o roteiro na hora, ver quem que tá passando. Essa é a parte mais legal, com certeza. Falar do Miguel Falabella foi legal, infelizmente a gente não conseguiu gravar com ele, mas só de bater um papo assim, tirar uma foto, com certeza já valeu toda a ida para Gramado. E pensando como perrengue, a gente estava conversando aqui, quais foram os maiores perrengues, e voltar para Gramado todo dia é puxado, né? Foi bem complicado. Realmente. Tinha que... Às vezes a gente estava fazendo até os roteiros no carro já, para deixar tudo pronto, então foi bem corrido, chegava lá já. Daí agora um momento silêncio constrangedor para a próxima pergunta, onde continuando na nossa recapitulação de como foi o ano, a gente também foi no Fevale Summit, que foi aqui na Universidade Fevale, e também na Mostratec. A partir da Mostratec, o Riquelme já estava junto. Como que foi essa primeira experiência com o Podcast On? Como minha primeira experiência, eu fiquei muito feliz, né, que fazia umas 2 semanas que eu estava presente nas aulas. Só de tu estar lá, com a Fevale, vendo aqueles mini gêniozinhos explicando pra ti as coisas e tu não entendendo nada, mas tu tendo que concordar com eles. Ali estava junto comigo, né? Quando a gente foi até do Acre, acho que eles eram, né? Que eles chamaram a gente pra explicar sobre água... Um navio, mas... a gente não sabe, Resumindo, a gente ficou 10, 15 minutos escutando e não entendemos nada. Mas foi uma experiência muito boa, fiquei também na parte das redes sociais, gravando vídeo, entrevistando as crianças nos stands, mas por uma primeira experiência foi muito bacana, gostei bastante. Para vocês dois, né, a Liz e tu, Riquelme, vocês transitaram bastante, viram um monte de gente, até gente de outros países, né? Qual foi a melhor lembrança que vocês tiveram com esse pessoal? Com certeza as entrevistas internacionais. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista em inglês. Meu inglês não foi bom, mas é que eu tava muito nervosa, mas foi muito divertida essa experiência. Você falou em espanhol, né? Um espanhês, não foi muito bem no espanhol, mas foi muito bom.
Mas foi muito legal essa experiência da gente conseguir aprofundar um pouco mais as redes sociais, que a partir dali que a gente começou a fazer umas coberturas mais diferentes, né? Exato. Então a gente fazia as entrevistas e tudo, todo dia a gente ia em algum lugar, então o primeiro dia foi na Mostra Tech normal, aí no outro dia foi a Júnior, depois foi a Internacional, a gente foi intercalando, deu bem certinho, assim, foi bem legal. Acho que a Laura já não Eu chegou não aí estive. nos eventos, né? Mas uma pergunta também para minha querida co-estagiária Letícia. Lembrando do Fevale Summit, o que foi mais interessante para ti? Tu chegou a conversar com o Alexandre Pelais, que fez a abertura do Fevale Summit, foi lá no teatro, foi bem legal. Quais foram os maiores desafios de se preparar para uma entrevista como essa? Olha, como era um entrevistado mais famoso, digamos assim, não que os outros não sejam importantes também, tu tem que pesquisar muito sobre a pessoa, então eu fui muito atrás da carreira dele para conseguir elaborar perguntas bacanas. E foi muito, tipo, eu tava muito nervosa na hora de entrevistar ele. A gente foi fazer embaixo lá no porão do teatro, então eu fiquei... Era um ambiente um pouco diferente também, mas eu gostei muito da experiência de poder entrevistar alguém tão bacana que estava falando sobre trabalho naquele momento, né? Ele ia fazer palestra sobre isso. Acho que aprendizados, assim, de saber me comportar, sabe? Na hora de... E eu também errei umas coisinhas ali, né? Na frente do entrevistado, mas... Xbox é bem parecido com Xbox. E tu, Ramon, tu não falou? Qual que é a pergunta, perdão? Do Summit, o que foi mais interessante? O Summit, a Mostra Tech, qual foi a parte mais chamativa Legal. deles? Ambos os eventos eu achei muito interessante. A Mostra Tech sempre é bacana para conhecer essa gente de fora, principalmente. O Misael, que infelizmente não está aqui agora, teve um momento no finalzinho, acho que foi na quinta-feira, que eu e ele saímos caminhando só para conversar com o pessoal. Conversamos com gente do México, conversamos com gente da Suíça. E eu acho que, principalmente quando a gente pensa em jornalismo, a coisa mais interessante é conhecer gente, né? O Rinaldo sempre fala isso também, sempre passa gente aqui de um lado para o outro. E na Mostra Tech acho que é isso, essa troca de culturas, já que tem gente de todos os lugares do mundo e do Brasil. E falando do Summit, é legal trabalhar em casa, né? Ao mesmo tempo que a gente não está aqui no estúdio, a gente está fazendo na nossa universidade. Então, além de ser um trabalho para a gente, é um trabalho para a universidade, né? Chamar esse pessoal de fora, conversar com eles, entender e até, quem sabe, aprender muita coisa. E em relação às nossas externas, a gente teve muitas externas, como a gente comentou. Então, para vocês, qual foi o maior aprendizado de vocês e os desafios dessas externas e também as externas que mais marcaram vocês? A que mais me marcou, com certeza, foi a do Festival de Cinema, não tem dúvidas disso. Mas esse semestre eu aprendi muita coisa, muita coisa. Essa parte da produção que eu fiz no Festival de Cinema foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu tava muito nervosa da gente não conseguir se preparar certinho, não ter exatamente as pessoas que a gente ia entrevistar no dia. Então ter que correr atrás delas, ir nas coletivas, sem a gente ter visto os filmes, tentar descobrir o máximo possível dos filmes através das coletivas, pra daí criar as perguntas, pra falar com as pessoas. Então foi uma coisa, assim, muito legal. Mas uma coisa também que me chamou muita atenção foi a parte das redes sociais. Esse semestre eu consegui focar mais também nas partes das redes sociais. Então, nas outras coberturas, nós três a gente trabalhou muito nessa parte. Então, eu consegui aprofundar a minha mente para ver como funciona nesse quesito de internet. Então, pensar em pautas para as redes sociais, pensar em entrevistas para isso. Acho que isso foi uma das coisas que eu evolui muito também nesse semestre. Só adicionar uma coisa, né? Parabéns ao Podcast On. Passamos de 1.000 seguidores no Instagram. Muito por causa do trabalho da Liz na rede, com nossas redes sociais, com certeza. Isso aí. Eu acho que a que mais me marcou foi o festival, até porque eu não estive presente no Summit, nem na Mostra Tech, e nem na Feira do Livro. Mas eu acho que outra que a gente pode citar também, que não foi externa, mas foi diferente do que a gente está acostumado aqui, é o Mundo Fevale. E que pra mim também foi bem diferente, porque eu nunca tinha participado, e poder conhecer os alunos aqui, vindo apresentar para eles o estúdio, o curso de jornalismo, foi muito legal. Então, eu sei que não é uma externa, mas eu acho que é legal citar também, foi uma coisa que eu gostei bastante. Falando da externa, do Festival de Cinema de Gramado, eu gostei muito. A gente aprende muito também.
principalmente pelos perrengues que a gente passa. Concordo com a Alice que tu disse que é muito difícil tu criar perguntas, sendo que tu não olhou os filmes que tu passou na noite anterior. Eu e a Letícia tivemos um perrengue que foi... A gente foi pedir alguma coisa pro um dos atores, né? Acho que foi uma entrevista, alguma coisa assim. E ele pediu se a gente tinha gostado. Na hora a gente falou que sim. A gente não sabia o que a gente falava, a gente ficou meio sem reação, assim. Depois a gente entendeu que a gente fez errado também, não ter falado que tinha olhado uma coisa que a gente não tinha. Mas são coisas que a gente aprendeu e agora a gente sabe que a gente não vai errar mais, né? E a gente tá aqui também para aprender, então acontece nesse processo. No meu caso, como só participei da Mostratec da Feira do Livro, eu vou escolher a Mostratec, porque eu pude estar mais presente nos 3 dias que tiveram. Na Feira do Livro eu fui 2. Mas eu acredito que a minha melhor experiência lá foi, não só lá, mas como a preparação, foi ir atrás de pautas para eu e a Elis gravar vídeos, marcar as entrevistas com os secretários de educação, se eu não me engano, de cultura, que a gente gravou. Entrevistar as crianças, óbvio, conhecer a Mostratec, que eu nunca tinha ido lá na FEDAC, que foi mais de 700 estantes. Acho que essa foi a experiência que eu mais gostei, assim, foi a da Mostratec. Eu acho que eu gosto de citar sobre o Mundo Fevale, que a Laura lembrou agora, porque é muito importante para mim, principalmente. Eu sei que eu e a Lê fomos a primeira vez que a gente veio aqui no Núcleo de Mídias Sonoras, foi no Mundo Fevale. Então sempre fica aquela vontade de mostrar para as pessoas, para esses alunos que vêm aqui, esses alunos da região, e chamar a atenção, né? Fazer esse convite, venham, fiquem com a gente, tomem um café, conversa. E eu acho que é nesses vídeos de encerramento que a gente prova que a gente realmente aprende alguma coisa, né? A Alice está aí como o melhor exemplo, né? Cada semestre melhorando muito rápido, então... Desde o primeiro semestre. Isso aí, também, desde o primeiro. Né? E espero ficar mais tempo. Vamos longe. E tu, Lê? Pra mim, das externas, o que mais me marcou foi o Festival de Cinema de Gramado, com certeza, porque era algo que eu tinha muita expectativa. Mas também o Mundo Fevale deixou muitos aprendizados, porque a gente trabalhava, mesmo que não é uma externa, a gente trabalhava assim muito rápido com as coisas. Então vinha uma turma, a gente entrevistava, vinha outra já atrás, e aí explicava e entrevistava, e uma coisa em cima da outra, então tu tinha que estar bem afiadinho para conseguir fazer as entrevistas. Tem uma hora que já tá repetindo a mesma coisa, né? Tudo automático. Tu já tá automático. Tudo automático. Sim. Daí... Não, peraí. Esse tá em outro vídeo. É uma lembrança da Feira do Livro, né? Essa mudança de postura. Mas a gente tá sempre melhorando. Falando em Feira do Livro, gente, foi o evento mais longo que a gente cobriu. Foram 2 semanas. A gente não chegou todos os dias, mas foram 7 dias que a gente chegou aí no evento. 7 dias. 7. Confere. A Laura é boa de matemática. Foram 8. Semana inteira, e daí mais acho que 2 dias. Foi 2 dias e uma semana inteira. A gente também teve essa questão de deslocamento, ter que ir pra lá todo dia. Fomos de Uber, teve gente que foi de trem. Como é que foi ir de trem, gente? Foi... Quer falar primeiro pra falar? Fazia muitos anos que eu não entrava num trem. Então, assim, eu tava assim, o que eu faço? Como é que a gente faz isso aqui? A nossa sorte foi quando a gente chegou na estação, já tinha o trem esperando e era o novo, então tinha ar-condicionado. A gente tendo que se locomover pra Porto Alegre, a gente... tem que dobrar na Leves. A gente, onde é que tá a Leves? Foi o cara vendendo no trem, aquela faquinha que eu corta comprei tudo. na outra semana. Comprou? Eu comprei na outra semana. Queria ter comprado. R$5 uma faca que corta tudo. Junto com um cortador de... outro cortador. Mas foi uma experiência muito, muito legal, foi muito marcante. E foi uma coisa que eu vou lembrar pra sempre, porque foi muito engraçado a gente naquele trem. Alice falando no WhatsApp, Riquelme, eu andei uma vez de trem na vida, eu tinha o quê? 2, 3 anos de idade, eu não me lembro, mas... Daí eu falei, não, Alice, vamos lá, vai dar tudo certo. Aí no fim, deu tudo certo. A gente não foi sequestrado, a gente não foi roubado, tá tudo bem. E o cheiro de peixe em volta do mercado público, meu Deus. Normal. Clássico. E vocês que ficaram todos os dias, os estagiários estavam lá todos os dias, né? E que foram de carro, né? E que foram de carro. Como diz a Marta Medeiros, com ar-condicionado a gente pode ficar a semana inteira lá. Isso não tem problema. Mas sobre ir de carro, sempre é uma experiência interessante, né? A gente tem que se organizar, a gente tem que... o Rinaldo foi dirigindo quase todos os dias, o Carlão foi no último também. Às vezes nós damos azar, de vez em quando a gente pega o Gol, né, Rinaldo? Às vezes a gente pega o HB20, tá um pouquinho melhorzinho. E voltando com muito trânsito. Felizmente não perdi a aula da Saraí. Isso que importa.
O nosso maior perrengue era no trânsito, na verdade, né? Porque as entrevistas lá, a gente já tinha a maioria marcada, já tinha o roteiro pronto, então, tranquilo, senta e grava, mas nosso maior perrengue foi se locomover, né? E no quesito de redes sociais, a gente tentou fazer umas coisas diferentes também, a gente não conseguiu fazer tudo. Mas a gente teve uma ideia que era muito boa, que a gente esqueceu de gravar, eu fiquei muito triste. Vocês sabem aquela musiquinha do... Uma pulga aventureira... É um videozinho do TikTok que a pessoa é mais baixa, daí fica tipo uma gravando de cima, assim, acompanhando rapidinho. E a gente queria ter gravado isso da entrada da feira até a parte da Fevale, só que a gente esqueceu de gravar, a gente não gravou. Pô, fica a dica, vamos fazer da entrada da Fevale até o nosso núcleo. Também aí, ó, podemos utilizar a ideia, mas foi muito legal. A parte das redes sociais tá cada vez me conquistando, né? Seguimos. Coisas novas, né? Sempre coisas novas. Então, para quem produziu, então, esses blocos do Instagram, as partes mais das redes sociais, quais foram os maiores aprendizados e evoluções que vocês viram ao longo desse tempo? Acho que foi como eu falei antes, que essa parte de tu começar a treinar a tua mente, a pegar um evento, olhar um ambiente e tu analisar cada coisa que poderia virar um conteúdo. Então, na Mostra Tech, a gente tem um tempinho de sair andando por tudo que é canto, olhando todos os projetos, pensando qual seria o mais chamativo, como é que a gente poderia separar, já que são tantas coisas que a gente tem que cobrir, e conseguir separando, fazendo as perguntas. Na Feira do Livro, pegar essa parte que tinha tantos livros, quanto tinha outras partes também, a gente conseguir separar. Então, vamos fazer uma parte só para os livros, na parte normal. Vamos fazer uma só para o infantil. Depois vamos tentar pegar, como eu chamo, as tetequinhas, né? Tentar pegar só as tetequinhas e tudo. Então, acho que essa parte que foi a que eu mais evoluí. Que foi de tu pegar um ambiente, pegar um evento que tu não tem tanta informação e tu conseguir pensar criticamente sobre como passar aquilo de uma forma boa para as redes sociais. Foi o que mais eu evoluí, assim. A parte que eu sinto que eu evolui bastante nas redes sociais é agora fazendo a agenda cultural, que a gente tem toda semana, então, um episódio, né? Indo lá no teatro, que é uma gravação que a Letícia já aprendeu, como é que ela tem que segurar a câmera e o teleprompter. É uma habilidade só dela. Só dela, eu não consigo. Não tem como. A Alice é a prova, né? Também, eu tô gravando já esse semestre inteiro e eu percebi já como eu evolui muito. Hoje eu já sei falar o início e o fim da forma mais natural possível, né? Porque eu já decorei essa parte. Então, a cada vez eu sinto que eu consigo transmitir muito melhor a informação e falar de uma forma muito mais leve. Não tanto falar mais com as minhas palavras do que pelo roteiro em si. Então, isso é uma coisa que eu quero melhorar. Eu tenho outras ideias para o semestre que vem que eu quero propor. E é isso, eu acho. Essa foi a fala da Garota Teatro. Da Garota Teatro. Nessa parte de edição de rede social, eu deixo totalmente o crédito para as gurias. Eu acho que, no meu caso, seria a questão da dublagem, que eu até falei com o Ramon do LPM, Pocket, que a gente fez, que eu fiz o roteiro e fiz a dublagem em cima, fiz a segunda parte aqui na Fevale. Acho que a questão também de gravação, de ver o que o público quer ver, se nós estamos na Feira do Livro, o que o público que não está na Feira do Livro quer ver, quer conhecer, mostrar aqueles livros baratinhos que tinha no lado de um stand de livro, que é os livros mais baratos, que o professor falou o nome. Sebo, isso. Mostrar, fazer a divulgação de onde a gente está, então acho que seria mais essa parte mesmo. Uma coisa que eu posso lembrar da Feira do Livro é essa troca com profissionais da área. Eu e a Letícia, é que a Liz fez o projeto no Correio do Povo. Isso. Eu e a Letícia, a gente foi até o Correio do Povo, a gente conversou com o pessoal, a gente fez uma entrevista falando sobre os 190 anos? 150? Sobre os muitos anos do Correio do Povo, né? E é muito interessante, a gente vê o pessoal caminhando ali fora, a gente conversou com muita gente da ARI, da Associação Rio Grandense de Imprensa, e isso a gente leva para a vida toda, com certeza. E acabei não indo na corrida, acredita? Era quinta-feira, às 7h30 da manhã, daí eu desisti. Não tinha como. 6 quilômetros ainda, né? Mas isso é menos. Desculpa. Bom, gente, pensando no semestre como um todo e pensando em vocês como alunos acadêmicos de jornalismo, o que vocês levam para os próximos semestres, para a carreira de vocês? Qual foi o maior aprendizado que vocês principalmente colocaram em prática aqui? Eu acredito que tá envolvido aqui na rádio.
né? Porque eu me candidatei aqui como voluntário depois do Matheus Trindade falar, né? Cara, fica na rádio, vai na rádio, que lá tu aprende muita coisa. Então eu tô nesse processo de aprendizado, entende? Ainda só de estar presente nos eventos, principalmente fazer as coberturas, né? Entrevistar, uma coisa que eu não tava fazendo muito, eu tava vindo para Fevale só por vir, não tava aproveitando o campus, como muitos falam. Então, acredito que é um aprendizado muito grande estar aqui na rádio, aprendendo todos os dias quando eu venho aqui à tarde. Mas pela questão de comunicação também. Pô, e tu se inscreveu no mesmo dia, é verdade. O Matheus Trindade veio aqui, fez a palestra dele, na mesma noite já veio aqui. Professor, eu quero fazer parte. O Gabriel quase falou a mesma coisa que ele. Vem pra rádio. Isso aí. Eu posso dizer, eu acho que eu aprendi muito a fazer entrevistas também, como o Riquelme falou, que quando eu comecei aqui lá no primeiro semestre ainda, eu tinha muito medo de fazer entrevista, de contatar alguém pelo WhatsApp. Pra mim era, meu Deus, era horrível. E aqui eu fui desenvolvendo muito isso e hoje eu não me importo mais de pegar um número e mandar mensagem. Se eu conseguir o retorno, eu consegui. Se eu não conseguir, vamos para outro. Então é uma coisa que eu senti que eu já desenvolvi muito e eu quero me desenvolver mais ainda também nessa questão. Pra mim é basicamente as mesmas coisas da Laura, eu senti muito isso. Eu acho que eu cheguei a comentar na outra vez que a gente fez, do encerramento do semestre, que eu tinha muito medo de receber mensagem de números estranhos e mandar mensagem para as pessoas que eu não conhecia. Agora eu já nem me importo mais, agora segue a vida. Mas eu acho que o que mais me melhorou nesse quesito, assim, foi estar na frente de uma câmera. Eu tinha muito, não medo, mas eu tinha muita vergonha. Eu não sabia como me importar, não sabia como fazer o gesto da mão, não mexer a cadeira, tudo isso. E com esses poucos meses que eu fiquei assim na rádio, isso já foi uma coisa que evoluiu muito, muito, muito. Tanto que até o Alisson comentou comigo no Mundo Fevale, que eu estava fazendo uma apresentação, né, mostrando para os alunos aqui. E ele falou que mesmo estando no segundo semestre eu já estava me portando como uma jornalista, porque eu estava falando com as mãos, eu estava tudo assim. Então foi uma coisa que me deixou muito orgulhosa de mim mesmo. E, de novo, agradecer à rádio por todos esses aprendizados, porque, meu Deus, é cada coisa, assim, maravilhosa que a gente vai aprendendo. Pra mim, como as gurias falaram, principalmente a questão de entrevistas. Eu tinha muito medo de câmera, eu não gostava de falar no microfone, mesmo que às vezes os professores falaram, nossa, você tem uma voz muito boa. Eu ficava, não é pra tanto, gente, calma. Porque eu nunca gostei de ficar nas câmeras. Eu entrei para jornalismo para escrever, né? E é muito bom aqui a gente poder praticar todas as áreas, né? A gente tá praticando rede social, a gente pratica as entrevistas, a gente escreve os roteiros, a gente contata as pessoas. Então, isso é algo que eu vi que evoluiu muito. Eu também, no início, era muito retraída, assim, na hora de falar. Eu seguia o roteiro letra por letra. Se eu errava, eu ficava, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas eu aprendi a como lidar com os entrevistados, como me portar na frente das câmeras. Como a Anis falou, não se mexer. Então, isso é o maior aprendizado, assim, a maior evolução. Eu vou ter que responder também? Vai, sim. Com certeza. Bom, principalmente fazer o primeiro semestre como estagiário é muito interessante, porque a gente está todo dia aqui. Eu tenho que ver a Letícia todo dia. Infelizmente, essa querida. Né? Mas é essa dinâmica de todo dia ter que vir aqui, todo dia pensar em pauta, todo dia escrever roteiro, falar com as pessoas. Isso é legal. E também viver mais esse espaço universitário. Tu estava falando sobre participar mais da universidade, e é isso que eu busco também. Porque esse é um momento muito rápido, né? Quando tu vê, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é aproveitar. Aproveitar enquanto ainda estamos por aqui. Última pergunta, pessoal. Tu quer falar? Claro. Então, agora, eu quero que vocês falem um pouco das expectativas para o próximo semestre e também façam um convite para o pessoal vir para cá. Eu ia fazer a mesma pergunta. Tu acredita? Uhum. Que loucura! Minhas expectativas. Eu espero conseguir falar mais na frente da câmera, então fazer mais entrevistas, porque eu ainda sinto que eu estou muito travada nesse quesito de entrevista. Então, buscar, conseguir conversar mais com as pessoas, fazer essas entrevistas, criar mais roteiro, que eu consegui ajudar um pouco a Letícia assim, no festival e tudo, mas não consegui me aprofundar muito nisso. E também eu espero participar
cada vez mais essas coberturas que são experiências muito marcantes, então eu espero sempre tá aí pra estar junto com vocês, fazendo Instagram, tudo que for possível, eu vou estar lá pra ajudar. E dizer que como uma aluna que tá no primeiro ano de faculdade, falar pra todo mundo o quanto é importante, mesmo que seja só voluntariado, mesmo que muitas pessoas dizem, tu não vai ganhar dinheiro, tu vai estar trabalhando de graça. Gente, isso faz muita diferença, muita diferença. Tu tá aqui, tu tá aprendendo, tu tá na tua área, tu tá com pessoas que estão há mais semestres que tu, que estão com técnicos que sabem um monte de coisa. Tu tá aqui, tu tá com um professor também que sabe muitas coisas, tu vai evoluir de uma forma assim, que tu não vai nem imaginar. As pessoas vão olhar pra ti que nem o Riquelme quando ele chegou na primeira vez. Ai, Liz, em que semestre tu tá? Eu tô no segundo. Tu tá no segundo? Então, eu acho que isso é muito gratificante. Tu se sente muito orgulhoso, muito orgulhosa de como tu tá se adaptando e tu vai percebendo que cada vez mais que é a área que tu quer. Então, eu acho que essa é a minha dica. Venham, façam voluntariado, depois virem estagiários, que vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Isso aí. Bom, eu quero pro semestre que vem poder evoluir cada vez mais. Como eu falei antes, eu tenho ideias pro próximo já em relação à nossa agenda cultural, que eu quero ainda compartilhar com todos. Mas é seguir nessa evolução. Eu acho que aqui é um lugar que a gente vai aprender muito ainda e é onde a gente pode botar em prática tudo que a gente aprende na sala de aula. E a gente sabe que a gente vai aprender muito mais quando a gente bota em prática. Então, é isso. A segunda era um recado, né? Sobre o recado, eu diria que para os acadêmicos de jornalismo que estão na Fevale e para quem vai entrar, aproveitem o campus. Como o Ramon falou antes, o Riquelme também falou, eu acho que vocês têm que aproveitar. Foi assim que eu fui me inserindo cada vez mais em projetos da universidade, aqui na rádio, e é um momento que eu botei para mim, que eu tenho que estar aqui e aproveitar cada cantinho. Tu vai ver que tu vai aprender muito. E tu vai conhecer muita gente também, que depois, no futuro, tenho certeza que serão contatos. Em relação às expectativas, é a mesma coisa que a Laura e a Alice falaram. Sempre queria aprender mais, mas no meu caso, com certeza, estar no Festival Cinema de Gramado. Eu queria estar muito... Só de estar lá, ver os produtores de filmes do cinema brasileiro. Né, Ramon? Só de estar lá deve ser uma experiência de tu estar cobrindo o Festival de Cinema de Gramado. Deve ser... maravilhosa, essa é o que eu pretendo pro ano que vem. E chamar o pessoal, né, para vir conhecer. Você que está entrando na Fevale, você que já está aqui, venha conhecer o Núcleo aqui de Mídias Sonoras. Eu sou novo, né, não tenho muita palavra para dizer sobre isso, mas é maravilhoso estar aqui com o Renato, com o Carlão, com as gurias aqui, com o Ramon. Eu já tive cadeiras com a Letícia e com a Laura, mas nunca tive essa proximidade de estar junto, entende? Mas venham conhecer que tu aprende bastante. Bom, para mim também, como a Laura falou, sempre está melhorando. Pretendo melhorar a minha pessoa e também o programa. Sempre tentando trazer uma coisa nova, tentando melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Para quem está assistindo e também para gente, para ter um portfólio como o nosso Jackson, que infelizmente já foi dessa para uma melhor. Foi pro Grupo Sinos, né? Então, sempre está melhorando. Acho que para mim, inicialmente, eu gostaria de melhorar o meu repertório, principalmente como falar, melhorar como gesticular as palavras. Isso é uma coisa importante, mas é uma coisa que se ganha ao longo do tempo também. E tu, Lê? Para mim, eu quero evoluir cada vez mais e aqui o Núcleo de Mídias Sonoras é muito bom porque a gente tem o nosso professor e ele dá os feedbacks para nós, então a gente está sempre buscando evoluir e aprender com os nossos erros também. Então, aqui é um lugar para a gente errar e aprender com os nossos erros. Eu gosto de frisar isso, porque aqui a gente tem essa tranquilidade de errar e acertar e aprender com os nossos erros, sem aquela pressão do mercado de trabalho. Mas aqui é um lugar para realmente experimentar. Então, eu convido todo mundo que tem vontade de conhecer mais, de praticar mais o jornalismo, vir para cá e fazer o voluntariado, depois, quem sabe, se tornar estagiário também. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem todo mundo participado. Obrigado pelo ano, pelo semestre. Esse programa só pelo semestre, porque eu não estava no outro também. Acho que a Lê pode agradecer todo mundo daí. Sim, eu agradeço, então, a participação de todos aqui no Podcast On. Eu que agradeço. Esperamos ano que vem estarmos aqui de novo, né? Eu espero que sim. Isso aí, equipe completa, quem sabe até com mais gente. Exatamente. Quem sabe, né?
Então, também vamos agradecer o professor Marcos Santuário por dar sempre a oportunidade da gente participar como estagiário, como voluntário, pela criação de todos os conteúdos. Agradecer aos nossos técnicos, que eu gostaria que vocês viessem aqui para aparecer, por favor. Mas eles não virão, porque eles não podem sair dos postos deles. Então essa foi a contribuição dos nossos técnicos, Rinaldo e Carlão. Obrigado por todo o tempo que vocês nos aguentam por aqui, seja para ajudar a gravar os programas, falar sobre coisas da vida, sobre aprender a tocar violão, tudo isso, tudo, inglês, conversar com inglês. E é isso. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale, apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na televisão. Vocês têm acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash. Liz Cardoso. Laura Stum. Riquelme Pereira. e Ramon Ferreira. A técnica é de Rinaldo Silveira e Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as edições do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo semestre. Tchau. Tchau. Tchau.